Os 40 em quase todas as cidades dos Estados Unidos, do Brasil e de cerca de 100 outros países, as crianças com mais de 7 anos não perdiam a matinê do domingo. O filme podia até nem ser bom, mas o importante era ver mais um episódio do seriado e saber o que tinha acontecido com o nosso herói. Vamos ver se você se lembra de alguns destes mocinhos. O Super-Homem. Mais rápido do que uma bala e mais poderoso do que uma locomotiva. O Zorro, o cavaleiro solitário, defendendo os oprimidos. Ah, é verdade, o Capitão Marvel, com seus poderes super-humanos. Heróis que suportavam qualquer tortura, como Flash Gordon. Desafiavam a gravidade, como Batman e Robin. Ou os mocinhos valentes como o Besouro Verde e seu amigo Keto, o Capitão América e tantos outros como Dick Tracy, Nyoka e os demônios do Círculo Vermelho. A maior parte dos artistas que fizeram os grandes e invencíveis mocinhos do passado já morreu. Outros continuam vivendo em Hollywood das lembranças das matinês de domingo. Nós vamos fazer você também lembrar um pouco daqueles tempos que não voltam mais. Você se lembra desta fisionomia? Preste bem atenção. Este senhor de quase 70 anos é Frank Coughlin Jr. Nos anos 40, ele fazia o papel de um jovem repórter chamado Billy Batson. Durante uma expedição arqueológica em um país distante, encontra-se o túmulo do escorpião. Se recusa a violar o túmulo e é contemplado com poderes sobrenaturais. Repeat my name and return to the rescue of your friends. Shazam! E o pequeno Billy Batson se transforma no Capitão Marvel, com a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. As iniciais de cada uma destas figuras mitológicas formam a palavra mágica Shazam. I would say Shazam! Eu dizia Shazam, era encoberto por uma fumaça, e quando a fumaça desaparecia, Tom Tyler, o Capitão Marvel, estava no meu lugar e saía atrás dos bandidos. Tom morreu em 1955. Éramos bons amigos. O senhor tem várias fotos aqui dos seus filmes. Eu queria que o senhor mostrasse para nós, comentando um pouquinho sobre cada um. Eu comecei com 3 anos e durante 7 anos trabalhei contratado por Cecil B. DeMille. Fiz 5 filmes com William Boyd, que depois tornou-se o Hopalong Cassidy. Meu primeiro seriado foi O Último dos Moicanos. Fiz também uma série de comédias com Shirley Temple, antes de ela se tornar famosa. Mas o papel que realmente me tornou famoso foi o de Billy Batson no seriado do Capitão Marvel. Out of reach of the Scorpion. Quem não se lembra do encapuçado Escorpião, o homem que queria reunir as 5 lentes do Escorpião para dominar o mundo com poderes extraordinários? E das proezas do Capitão Marvel, que logo após manter a lei e a ordem, voltava a ser o inofensivo Billy Batson. Shazam! E quando terminava a matinê, a gente ficava esperando o próximo domingo para saber o que ia acontecer. Como nosso mocinho ia conseguir se salvar de mais um perigo ou da morte certa. Qual era o moral da história do Capitão Marvel? Sem dúvida, o moral da história era o triunfo do bem sobre o mal. E o Capitão Marvel tinha os poderes de Shazam para combater o mal e promover o bem em qualquer lugar. O senhor ainda recebe muita carta dos fãs do Capitão Marvel? Sim, recebo. Recebo cartas da Europa, da Austrália, mas principalmente dos Estados Unidos. As revistas em quadrinho imortalizaram os nossos heróis do cinema. Mas para os saudosistas, nada se compara aos seriados da matinê dos domingos, como o Capitão América, por exemplo. Os seriados eram filmes de 5 horas divididos em 12 episódios, apresentados uma vez por semana.
Para que a gente voltasse no domingo seguinte, o episódio terminava sempre com o mocinho correndo o perigo de vida. Neste episódio, por exemplo, o Capitão América voa pelos ares com este furgão. Como é que o mocinho vai se salvar? No domingo seguinte, o episódio começava com a última cena do domingo anterior. Só que desta vez, a gente via o Capitão América saltando do carro na última hora. E quem não se lembra da cena final de um dos episódios de Dick Tracy enfrentando o famoso gancho? Veja uma mistura da cena final do episódio com Dick Tracy prestes a ser esmagado pelo gancho e o que acontece no capítulo seguinte. Flash Gordon, interpretado no seriado por Buster Crabbe, foi o precursor dos maiores sucessos de bilheteria de todos os tempos: A Guerra nas Estrelas e O Império Contra-Ataca. O eterno rival de Flash Gordon, o Imperador Mingo, a mocinha Jean Rogers, eram os ingredientes certos para levar a gente ao cinema todos os domingos. Buster Crabbe morreu há alguns anos. Pouco antes de sua morte, nós o entrevistamos em seu rancho no Arizona. Flash! Don't move! Tarzan. Tarzan. Jane. Outro herói que também marcou nossas tardes de domingo, não nos seriados, mas em filmes exibidos especialmente nas matinês, foi o Tarzan. Johnny Weissmuller, o maior de todos os Tarzans, foi entrevistado também pelo Fantástico pouco antes de morrer em Las Vegas. Você podia tentar o grito agora? Can you try it now? Well, I try. It goes like this. It goes. E foi o Tarzan, o rei das selvas, que inspirou a grande heroína das matinês, Nyoka, a rainha das selvas. Em Os Perigos de Nyoka, Kay Eldridge encontrou seu papel no cinema. Na mesma época, outro seriado de sucesso no Brasil e no mundo, Demônios do Círculo Vermelho. Estes são os estúdios da antiga RKO, hoje companhia produtora Lurt, em Hollywood, na Califórnia. Na década dos 50, havia uma verdadeira agitação nestes estúdios. Enquanto, de um lado, Charles Chaplin produzia Lamplight, ou Luzes da Cidade, aqui neste outro estúdio, fazia-se o seriado de maior popularidade de todos os tempos, Super-Homem. No cinema e depois na televisão, os seriados tiveram uma época de ouro, eletrizando as crianças e adultos em todo o mundo. Em Hollywood, nós fomos encontrar Jack Larson e Noel Neill, ou melhor, Jimmy Olsen e Lois Lane, os amigos do Super-Homem e colegas de redação de Clark Kent, no jornal O Planeta. George Reeves, o mais famoso super-homem do passado, morreu há vários anos. Segundo revelações recentes, assassinado. Até agora, achava-se que Reeves tinha se matado. Jack Larson, o Jimmy, continua trabalhando no cinema, por trás das câmaras. Ele acaba de coproduzir o filme Perfect, com John Travolta e Jamie Lee Curtis. Noel Neill, ou Lois Lane, a eterna namorada do super-homem, hoje com 60 e tantos anos, participa apenas de promoções de filmes na Califórnia. Juntos com Clark Kent, o disfarce do super-homem, eles faziam e ainda fazem em muitos países a garotada vibrar com as aventuras do Homem de Aço. Jack, por que os seriados dos 40 e dos 50, apesar de serem tão irreais e exagerarem tanto as coisas, eram tão populares? Pela mesma razão que os filmes de hoje, como A Guerra nas Estrelas e A Volta ao Futuro, são exagerados, simplistas e também populares. O povo quer uma forma de escapismo.
Esta é, aliás, a razão do sucesso que o filme Super-Homem está fazendo agora em todo o mundo. Você acha que os heróis de hoje são como os heróis do passado? Não como os de antigamente. Nós vivemos uma época de ambiguidades. Veja, por exemplo, o Indiana Jones do filme Cavaleiros da Arca Perdida. Eu acho ele meio perverso, meio estranho, muito embora seja um herói. Você acha que o Super-Homem de hoje é tão popular quanto o Super-Homem do passado? Não, não acho. E é por isso que a Margot Kidder não trabalha mais nestes filmes. Eu acho que o público não queria que o Super-Homem se casasse com a Lois Lane. Aliás, as revistas em quadrinhos estão agora tentando mudar novamente a personalidade do Super-Homem. Mas eu acho que isto não vai dar certo. Bom, vamos esclarecer uma coisa aqui de uma vez por todas. Você acha que alguém acredita que a Lois Lane não sabia que o Clark Kent era o Super-Homem? Eu sempre digo que não sabia para não perder um emprego. E você tinha certeza de que o Super-Homem estava apaixonado pela Lois Lane? Eu até que queria que ele estivesse, mas ele era tão despreocupado que eu ficava sonhando enquanto ele partia voando. Well, I can't wait for the police. I have an appointment date. Excuse me. You won't have to worry about riding your pals now, Blinky. Os seriados serviram para lançar artistas que ficaram famosos em outros papéis. Você se lembra do Kato, o amigo do Besouro Verde? Kato era interpretado por Bruce Lee, que mais tarde ficou famoso como mestre de karatê. O mesmo seriado serviu para lançar o automóvel como um mocinho à parte, pelas proezas que também podia fazer. Na realidade, um precursor do Batmóvel, do Batman e dos incríveis carros de James Bond. Red Ryder com Bill Elliott, também já falecido, além do velho Gabi, lançou um índiozinho que fez sucesso na televisão como o detetive Baretta, Robert Blake. Por outro lado, quando um artista ficava famoso fazendo um papel muito forte como Zorro, ou Batman, ou Super-Homem, acabava queimado para outros papéis. Clayton Moore, que fez o papel do Zorro, continuou usando a máscara do Invencível quando terminou o seriado. Em 1979, a empresa que tinha os direitos de divulgação do Zorro entrou na justiça para impedir Clayton Moore de usar a máscara do Zorro. Moore também entrou na justiça e em 1984, aos 64 anos de idade, ganhou a causa e voltou a usar a máscara. Que bom que posso usar a máscara novamente, disse ele. E quando for para o meu rancho no céu, vou com ela. The Lone Ranger rides again. Come on, Silver. Let's go, big fellow. I'm Silver. Hooray! Sorry about that, Commodore. Won't take a minute. Adam West, que ainda é visto por cerca de 400 milhões de pessoas em todo o mundo como Batman ou Homem-Morcego, não conseguiu um único papel no cinema desde que o seriado terminou. Batman! Full airtight missile coming right for us. Hold tight, Robin. This may be tricky. People of all ages. Qualquer pessoa, de qualquer idade, gosta da fantasia e do escapismo. E eu acho que o Batman conseguiu tocar neste ponto em todos nós que queremos ser crianças novamente, irresponsáveis como éramos. A ideia do seriado é sempre a mesma. Tem um herói, tem um vilão e tem um prêmio. E o que o herói faz é tentar evitar que este prêmio caia na mão do vilão. Então é mais ou menos como a própria vida, é uma lição. Os seres humanos realmente têm esta vivacidade, este carisma. Assim, apesar da tecnologia que nos permite fazer filmes com todos os efeitos especiais possíveis, a base da história continua sendo a mesma. O mocinho, o bandido e o prêmio. E a missão do herói de evitar que o prêmio caia na mão dos bandidos. E o que aconteceu com o vilão? Pinguim. Pinguim era um dos meus vilões favoritos. O papel era feito por Burgess Meredith, que aparece hoje nos filmes de Sylvester Stallone como treinador de rock, o lutador. Este ano, finalmente, Adam West conseguiu um papel em um seriado de TV que vai estrear em janeiro. No resto do mundo, entretanto, ele continua sendo o Batman, o Homem-Morcego. Era
Eram assim os heróis das matinês dos nossos domingos de criança. There's Captain Marvel! Shazam!